Bom dia, meu povo. Eita, público fiel, hein? Não avisei porra nenhuma, entrei de surpresa, a galera vem. Obrigada. Bom dia, matriarcado. Tá sem áudio? Então, Simone, desculpa. Boa que é foda mesmo, né? Então, gente, eu tô fazendo desse jeito, sem avisar na surpresa, porque eu tô muito nervosa. E eu preciso estar diante realmente de pessoas, não estar só diante de uma tela, para eu me tranquilizar, ficar mais no meu lugar de cartomante. Enquanto para as pessoas é mais difícil fazer live, para mim é mais fácil, tá? Porque aí eu tô dialogando com vocês. Tem pessoas, né, do outro lado. Eu não fico tão sozinha, isolada mesmo, lidando com os meus processos. Eu detesto ter que parar e editar, né, fazer um vídeo, como aconteceu agora. Eu tava começando a gravar, e aí, a partir de certo ponto, tava falando lá da mãe do Orestes, me deu um negócio que eu, porra, não consegui, né, me perdi ali, falei, não vou editar de novo, cara, do que eu preciso? O que eu preciso pra entregar essa leitura, assim, de boa? Eu acho que eu preciso de pessoas na minha frente, como se eu estivesse diante da minha mesa de jogo mesmo, sabe? É isso. Tô tomando água com açúcar, cara, olha só. É o seguinte. Diferentemente, assim, é um jogo completamente diferente do jogo do primeiro turno. No primeiro turno, tem uma coisa importante que eu preciso dizer antes. A pergunta não é se o Lula vai ganhar ou não. Essa é a pergunta que a gente quer que seja respondida. A pergunta é: qual é o tarô para esta semana? É a mesma pergunta que eu faço, né? E tem os seus desdobramentos. Eu peço ao tarô para mostrar, para trazer as imagens que a gente vai ver na nossa vida e ao nosso redor, o que a gente precisa prestar atenção. E aí, enfim, esse é o contexto da pergunta semanal. Portanto, não é um jogo sobre o Lula, mas é um jogo profundamente sobre povo. Porque no primeiro turno a gente teve uma porrada de imagens de coroação no jogo da semana. A gente teve rei de ouros, a gente teve imperador, a gente teve rainha de paus, a gente teve o 6 de ouros, que é o momento em que o rei Minos recebe Dédalo na sua corte, dá a Dédalo uma segunda chance, né? Porque ele encontra Dédalo em situação de rua e abre e fala: cara, você não é o arquiteto fodão de Atenas? O que você está fazendo aí? E abre as portas do seu reino para ele. Então a gente teve todas essas imagens de coroação no jogo da semana do primeiro turno. E agora o que a gente tem? A gente tem um jogo super cotidiano, super simples, né? Mas da ordem das individualidades mesmo, que é um jogo cheio de imagens
que estão entre os arcanos menores. O tarô é uma estrutura oracular que tem 78 cartas. 22 dessas cartas são os arcanos maiores, aqueles que estão ligados aos mistérios maiores da existência, que descritos em jornada contam a trajetória evolutiva do ser humano aqui nessa terra, né? Então é um baralho, é um alfabeto simbólico que trata disso, é tipo um baralho dentro do próprio tarô. E a gente tem um outro grupo de cartas que são os arcanos menores, que são os naipes do baralho comum, como a gente conhece. Eles vão ter variações de um baralho para o outro. Vai ter tarô que vai ter a figura do pajem, vai ter tarô que vai ter a figura da princesa, enfim. Mas os naipes, eles representam os 4 elementos da natureza, os 4 reinos. E eles tratam fundamentalmente do humano. Enquanto nas cartas maiores a gente tem elementos humanos, elementos divinos, a gente tem figuras que são em si mesmas o próprio naipe, como por exemplo o Papa, e a gente vai ter circunstâncias que descrevem o naipe, como a roda da fortuna. Então, o que acontece? Quando a gente tem as cartas maiores, os arcanos maiores saindo, nesse meu projeto de estudar, isso foi o laboratório que me ensinou, tá? Esse meu projeto me ensinou, me fez perceber que quando a gente vai fazer um jogo coletivo e saem arcanos maiores, a gente tem grandes acontecimentos, a gente tem algo que fala do interesse coletivo, algo que está acontecendo ao mesmo tempo para um grande número de pessoas, que às vezes está personificado em alguém. Mas quando a gente tem arcanos menores acontecendo, a gente está falando da ordem do simples, do ordinário, do cidadão comum. A gente está falando de cotidiano, da vida aqui, ó, pé no chão mesmo, sem tanta filosofia, mas é claro que estudando e lecionando tarô, a gente tem que estar ali com o espírito profundamente aberto e filosófico. Vamos lá. Esse jogo tem 6 cartas. Dessas 6 cartas, 4 são arcanos menores. 2 são arcanos maiores. E entre essas duas que são arcanos maiores, uma está numa posição desfavorecida. Então, acaba que o tarô resume em um arcano maior, que é o que sai no porquê, a grande razão de tudo estar acontecendo desse jeito. E eu vou entender que é o jogo da semana das eleições e traz majoritariamente figuras que são arcanos menores, porque é um jogo que fala de povo, porque é um jogo que quer falar com você, que quer falar com a tua prima, quer falar com teu amigo. No fim desse jogo, a gente tem o 7 de espadas. É um arcano menor, uma carta, né, menor de um naipe. Nessa carta aqui, a gente tem, olha só, imagem é tudo no tarô. Se você está começando a estudar, primeiro você foca no que a imagem te comunica. Primeiro você vai para a iconografia, para a iconologia da carta. Depois você começa e se permita viajar muito. Pode delirar bastante, sem medo, quando você está estudando tarô, quando você está jogando para si, tá? Depois você enxuga. O processo meditativo é para isso mesmo. O estudo é para isso. Obrigada, compraram um selo. Ai, que lindo. Ó, coraçãozinho pra você. Caraca, compraram mais selo. Muito obrigada. Muito obrigada.
Maneiro aí, ó. Já tem um dinheiro aí pra comprar um pão. O que rola, galera? Eu me perdi. Eu comemorei o selo e me perdi exatamente do que eu tava falando. Mas eu sei que eu tava mostrando pra vocês a primeira carta, tá? O 7 de espadas. A imagem é tudo, né? Nessa imagem aqui, a gente tem um herói grego que ele tá nesse exato momento, ó, entrando esquisito num castelo. Ele segura 7 espadas. Meu filho, pra que tanta espada, né? Pra que tanta arma, meu filho? Você é parente do Roberto Jefferson? Então, no 7 de espadas, a gente tem um cara que tá entrando sorrateiramente em um castelo, segurando 7 espadas. Ele tá armado até os dentes. Ele muito provavelmente está com medo, mas ele tá vencendo o seu medo. Ele tá no controle. E para ele entrar no castelo, ele vai ter que enrolar, ele vai ter que ser esperto, ele tem que ser sagaz, ele tem que dominar a arte da sobrevivência. Ele vai ter que realizar uma missão em que ele tem que estar ali completo por inteiro, se doar. Ó, vai aí, faz isso, você tem essa missão. Ele está indo cumprir uma missão, portanto, tá? Que herói é esse? Como vocês sabem, aqui eu apresento o tarô mitológico. Então, a gente tem, dentro de cada naipe, uma história de um herói que é contada de Ás a 10. Na verdade, 2 a 10. Mas a gente considera de Ás a 10. E depois a gente tem as cartas da corte. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Dentro do naipe de espadas, a gente conta a história do herói que vem de uma família em que os membros da sua família são tipo escritório do crime. A galera barra pesada mesmo. Eles estão às gerações, eles são reis, rainhas, são nobres. Nosso herói Orestes, esse cara aqui, ele é um príncipe. E aí, ele vem de uma família toda cagada de pombo. Ele o avô competia com o irmão, o pai cometia crimes e se orgulhava, e para tentar limpar a barra dele, porque ele matou um animal sagrado da deusa Ártemis, ele entregou a própria filha em sacrifício. A deusa Ártemis que falou: me recuso. Como é que eu vou aceitar? Que é isso? Olha como esse cara olha pra vida. Como é que eu vou aceitar a filha dele em sacrifício pra ele me pedir perdão porque matou um viado meu? Não. A gente precisa fazer alguma coisa. Esse cara tá louco, ele é um tirano. Então a deusa Ártemis percebe que nessa família tá todo mundo sempre em conflito uns com os outros. As gerações, eles se odeiam, eles se matam, eles cometem crimes, eles se traem. E ela vai conversar com seu irmão Apolo, que é o deus que fala, o sol esplendoroso, que fala sobre a realização do que a gente veio fazer aqui, da nossa verdade, né? O sol faz a gente se encontrar com a nossa verdade e manifestar o nosso destino. O sol também é um signo de vitórias. Então, o deus Apolo, que é o deus que herda os atributos do próprio deus Sol, que é Hélio, porém, numa geração, né, abaixo de Zeus, ele está conversando com a sua irmã Ártemis sobre a psicopatia desses familiares do Orestes. E falam, a gente vai ter que tomar uma providência, né, minha irmã? Só que não dá tempo. Acontece uma merda antes. A mãe do Orestes, que já cansou do marido, que é um tirano, ela também não é uma pessoa lá muito, muito legal. Ela é filha de Zeus, mas ela é mortal. Filha de Zeus como uma mortal, mas ela é mortal. E ela arrumou um amante. E vamos sentar-lhe o chifre mesmo nesse cara, porque ele é um psicopata, né?
Aí esse cara e ela resolvem matar o rei. Porque ela ficou furiosa, com razão. O rei entregou a filha dela em sacrifício. Ela ainda não sabia que a deusa Ártemis não tinha aceito a oferenda. Mas ela resolveu matar o marido. Se juntou com a amante, foi lá e matou o marido. E aí os irmãos Apolo e Ártemis falam, cara, não é possível. Fudeu. Estourou a merda que tinha pra estourar nessa família, a gente não tem mais jeito. A gente vai ter que salvar essas crianças, porque essas crianças não podem ser corrompidas por todo esse veneno dos pais. Então, Apolo tem a função de ir lá salvar as crianças. Como que é? Qual é a estratégia de Apolo? Ele chega pro filho mais velho, que essa rainha, quando ela se junta com o amante e mata o marido, o que ela tá fazendo é dar um golpe de estado também. Não é só uma tragédia familiar. Esse sangue tá escorrendo por sobre todo um povo. As merdas dessa família, porque eles são reis, estão impactando toda a coletividade. Então o príncipe Orestes, ele é mandado para uma colônia de férias. A mãe manda ele estudar fora, manda ele pro exílio, manda ele dar uma voltinha, para ele não saber que ela matou o pai, para ela poder consumar toda a estratégia dela. Então, o filho, Orestes, ele vai para essa colônia de férias e tal, tá lá concentradão, dando dois dele, e aparece quem? O deus Apolo em pessoa. Então tu tá lá, concentrado na sua colônia de férias, você não sabe o que tá acontecendo, e aparece um cara dourado com asas na tua frente, falando pra você, eu sou o deus Sol, eu sou o deus Apolo, eu vim aqui dizer pra você qual é a sua missão nessa vida. Então, acho que eu parei aqui e não desci mais, talvez tenham comentado alguma outra coisa. Nossa, bom dia. E aí o deus Apolo chega lá pra ele e fala isso, olha só, meu filho, é o seguinte, o seu pai tentou matar sua irmã, sua mãe matou seu pai, seu avô e seu tio já tinham tretado, sua família está toda cagada de pombo, as gerações, eles se odeiam, não tem espaço para amor nessa família, eles são só ódio. Parece muito uma família que eu conheço. Parece muito uma família. Eles são tiranos, são reis, estão no comando de uma nação. E o deus Apolo fala para ele o seguinte: sabe qual é a sua missão de vida? Para você conseguir ter direito a você mesmo, ao seu destino, para que as suas irmãs e as suas descendentes tenham direito à vida delas, a quem elas realmente são, sem serem contaminadas por todo esse ódio dessa família, você vai ter que matar a última pessoa dessa família que representa esse ódio todo, e essa pessoa é sua mãe. Eu tinha que ter colocado aqui uma pensa rápido, geminiana. Uma trilha sonora bem estrondosa, né? Amor. Ah, não vou achar. Então, é isso. Essa é a merda. Orestes vai ter que matar a mãe dele. Ele fica se atormentando com isso durante um tempo. Ele precisa reunir coragem porque essa é a ordem do próprio Deus que nos dá a razão da nossa existência. A razão de Orestes existir matar a própria mãe, consequentemente o amante que vai estar lá dormindo com ela.
de conchinha. Então, o Orestes, todos os sentimentos, ele já tem uma relação doentia com essa mãe, né? Essa mãe é uma tirana também, por isso deixou tomar pelo ódio também. Começa a maltratar a outra irmã dele. E aí essa mãe, Orestes, ele aceita, né? Que eu não tenho mais o que fazer. Se ele quiser salvar a si mesmo, as suas descendentes, assim, é mais do que sobre ele. Bom dia, querida Mila. É mais do que apenas sobre ele. É sobre todo aquele povo. Porque a gente está falando do rei e da rainha daquele povo. A rainha deu um golpe de estado, ela vai ter que ser morta. Então, o Orestes cria sua própria estratégia, ele se enche de coragem, ele tem o respaldo do deus Apolo, e no 7 de espadas, que é o sim da nossa semana, ele está indo lá matar a própria mãe, disfarçado com um manto violeta, segurando 7 espadas, se borrando, porém, no controle da situação. Ele não pode vacilar. Não pode vacilar. É uma carta de manobras, de jogo de cintura, de esperteza. Só que mais do que isso, gente, somos todos Orestes, né? É como se o tarô, em vez de trazer imagens grandiosas para falar sobre essa semana do segundo turno, ele focasse nos pequenos, no cidadão comum, no povo. Ele traz o Orestes de cada um no momento em que esse Orestes está vindo matar a própria mãe. Está dizendo, eu não posso perpetuar essa tragédia. Eu não posso permitir que eu, minhas irmãs e todo o povo soframos com esse ódio descontrolado da minha mãe, do meu pai. Eu tenho que encerrar esse karma. Eu tenho que dizer, acabou. O 7 de espadas convoca a hora do vamos ver de cada um. Ele é o momento em que a gente precisa atravessar a espada. O cara tá segurando 7. Ele tá muito precavido. Então, tem uma série de coisas assim que essa carta representa. A fim de não cometer erros numa semana tão delicada, vamos examinar algumas possibilidades de cada uma dessas cartas. O 7 de espadas no sim. Ele está sendo afirmado, é isso aqui. E quando ele fala é isso aqui, ele está dizendo, olha, tá todo mundo indo matar a própria mãe. Tá todo mundo indo banir tiranos do poder. Todo mundo é Orestes nesse momento. Se todo mundo é Orestes, não dá para vacilar. É um momento muito decisivo, não vai no oba-oba não. Deixa para comemorar depois, atenção agora. Isso significa também se proteger, por exemplo. O 7 de espadas me deu uma coça em 2020, quando ele saiu no jogo do ano, em uma posição muito importante. E ele estava sinalizando que as pessoas não usariam máscaras. Elas não respeitariam os protocolos de segurança. Orestes está super protegido, super precavido para adentrar o castelo e matar sua própria mãe. Ele tem, ou é ele, ou ela. Essa carta saiu no jogo do ano, eu só fui entender isso, sei lá, lá no segundo semestre. Que foi quando a gente efetivamente estava discutindo, né, máscaras e tal. Então é se proteger mesmo. Quem tem missão
Todo mundo tá indo realizar um corte nessa sujeira toda. Vamos pro não. O não me preocupa, tá? O não me preocupa. Ele é um arcano maior, que é o mago. O arcano número 1. Mas o tarô não começa no 1. Na verdade, ele super começa no 1. Mas existe um 0 antes dele, que dialoga profundamente com o 1. Quem é o mago? O mago é inspirado em quê? No tarô mitológico, ele é o deus Hermes, tá? Mas isso está corretíssimo. O mago é super ligado ao deus Hermes. Ele é super ligado a Exu. Ele lembra Loki em determinados momentos. Ele é um trickster. Ele é um malandro, um truqueiro. A principal característica do mago é o que tem que ser visto em um jogo tão decisivo como esse. Então, eu cheguei a comentar lá no post ontem, né? Que... Ai, gente, eu vou dar um jogo de final de ano de presente para quem me ajudar a entender o mago. Então, podem falar aí, né? E a galera começou a responder, mas assim... Realmente, na linha em que eu apostei, é um pouco diferente da de vocês, mas eu nem sempre assisto suas lives, mas quando assisto vem Orestes e o Mago. Bom, só que é uma linha muito no centrão do que é o mago, tá? O mago é principalmente um cara que faz mágica para sobreviver. Toda mágica que você faz para sobreviver, toda a tua malandragem, o teu jogo de cintura. Aqui o jogo falou sobre um tipo de malandragem, tá vendo? Mas ele tá negando outra. Essa capacidade de fazer milagres financeiros, por exemplo, essa capacidade de apostar numa história ou numa ideia, e eu vou realizar isso aqui, e eu vou fazer isso ser foda. Isso é um mago. Porque você inventou uma história. Você inventou um caminho, uma direção, uma narrativa, e você seguiu em frente e apostou nisso. O mago é o cara que faz milagres. No tarô clássico, que é o de Marcélia, a gente tem a representação no arcano do mago de uma figura medieval que se chama prestidigitador. O prestidigitador é um camelô, né, das feiras, um feirante na Idade Média, um camelô mesmo, que fazia mágicas, truques, demonstrações, e impressionava as pessoas e ganhava dinheiro por aquilo. Por isso que eu costumo relacionar mesmo o mago a um camelô. Já coloquei vídeo aqui de um camelô que tem o gordão do trem, um camelô que circula aqui no trem, né, na Supervia no Rio de Janeiro, que é sensacional, assim, vendendo as suas coisas. Aquilo ali é a própria figura de um mago. Mas é uma figura, é uma narrativa de mago querida, né? Fofinha, legal, maneira, engraçada, divertida. O mago tá no não. E às vezes, quando os arcanos maiores saem no não, a gente também precisa olhar pro lado mais sombrio deles. Não é só isso que o não significa, né? Mas a gente tem que negar alguma coisa. A gente precisa não estar ali. Entender que o jogo da semana não é aquilo ali. Às vezes, uma carta que sai no não, ela sai com a sua energia bloqueada. Então, infelizmente, ela está no não. No caso do mago, vamos pegar o que é principal nele. A gente não sabe até que ponto um mago é um mágico
é um embusteiro, até que ponto ele realmente tem poderes especiais. Ninguém sabe exatamente qual é a do mago. E é para ser assim mesmo. Ele pode ser um enrolão. Ele precisa dessa malandragem para sua sobrevivência, que é tudo que o louco não tem. E ao mesmo tempo, o mago, ele consegue parar, se ocupar de alguma coisa, investir a energia dele em algo. Ele tem uma tarefa. Ele tem um compromisso com a própria sobrevivência, e o louco não tem isso. É muito interessante comparar o mago e o louco, só para vocês entenderem quem é um mago, porque ele parece que é um louco em uma outra fase da vida, tá? O louco é um cara que está perdido entre dois caminhos, dois mundos, duas jornadas. Ele tirou os pés de uma situação e agora ele vai colocar os pés, o outro pé está num novo mundo, num novo caminho que ele não sabe ainda qual é, ele não sabe qual vai ser. Então ele está um pouco perdido. Ó, vamos lá, a gente tem meia hora, tá? De live. E aí, o louco, ele pode ficar rodando infinitamente. Ele não tem um compromisso com nada. Ele não tem um compromisso consigo e com o próprio caminho. Ele tá abandonado à própria sorte no mundo. Tá na vida a passeio. É assim que a gente se sente também quando solta um caminho que estava nos sufocando ou que a gente já encerrou, já resolveu, né? A gente fica meio sem rumo, fica louco momentaneamente. Bem, eu costumo descrever que o louco, ele precisa encontrar um mago para ele colocar os dois pés no caminho do tarô. O louco, na verdade, é o grande viajante do tarô. E você só descobre isso lá no final. Porque ele pode ser o 0 e pode ser a carta 22. Ele é o arcano sem número. Então, o mago é um cara que também está na pista. Também é da rua. Mas ele já tem uma malícia. Ele já tem um compromisso com a própria sobrevivência. Ele parece um artista de rua, um poeta doidão que você esbarra nele à noite num bar. Ele parece um camelô, um mago, tá? Tô falando de mago. E o mago, ele está diante, ele é representado diante da sua banca de trabalho, com artefatos que remetem aos 4 elementos da natureza. Ele está realizando ou um truque, ou uma mágica, um milagre. Ele está fazendo magia. Será que ele é realmente um mago? Será que ele é um mágico, um ilusionista? Será que ele é um farsante? Até que ponto ele é bom? Será que ele faz truques corriqueiros e pega só os bobos? Ou será que ele é sofisticado e cria uma indústria de fake news? O mago está no não do jogo. Ele é um cara que comunica o terreno e o divino. Porque ele pode ser ali um mágico, um mago no exercício de uma magia para si. E o que é a magia, se não uma narrativa que a gente cria, uma decisão que a gente toma e realiza um rito específico para manifestar essa intenção? O mago manifesta intenções. Vamos lá. O mago tá no não, tá prejudicado, sua faceta mais sombria está evidente. Ele fatalmente está aparecendo pra gente na sua faceta mais truqueira, embusteira, mentirosa.
que se aproveita da ingenuidade das pessoas, da humildade das pessoas. O mago que sai no não dessa semana pode ser um mago sombrio, ele tá no não. Esse mago a gente rejeita, a gente não quer para si. Mas se ele sai no seu aspecto mais solar, ele também está conversando com a gente. E aí ele vai me parecer que está no não para dizer que nós não estamos conectados ao mago dentro de nós, ao grande artista imaginativo, ao grande realizador que dá à luz o seu próprio caminho, que inventa uma narrativa a seu respeito e leva isso adiante e torna isso verdade. Pode ser que o mago não esteja acontecendo, que ele esteja bloqueado. E por isso ele está no não. E aí vai depender de que o 7 de espadas... Já molhou, eu tô aqui na minha cozinha, né, molhou na pia. Vai depender de que o 7 de espadas esteja no sim, né, nos dando esse poder de realizar um corte. É preciso cortar alguma coisa. Ou porque o mago não está acontecendo, nós não temos direito ao nosso próprio mago, ao malandro, ao artista de rua em nós, aquele que inventa a vida, aquele que inicia processos. Ou porque aquilo que precisa ser cortado é da natureza mais sombria do mago, da figura do trickster, que é o embusteiro, o mentiroso, o cara que cria uma indústria de mentiras, dispara mentiras num ritmo industrial para contaminar completamente, não apenas o processo eleitoral, mas para envenenar a democracia. Enfim. Como o mago é um ilusionista, talvez o ilusionismo, né, sombrio dessa extrema-direita não tenha surtido efeito, não tenha sido suficiente. A mágica que eles tentaram fazer pode não estar surtindo efeito. Foi isso em que eu pensei logo de início, né? Mas aí surge essa outra possibilidade do mago na sua visão solar. Nós não tendo acesso ao mago dentro de nós, porque se estamos sendo iludidos, se estamos na posição de quem está ali assistindo para este digitador na sua banquinha, fazendo seus ilusionismos, então a gente não é um mago, a gente é público do mago. Aí vem o porquê do jogo. O arcano da temperança. A temperança é linda, é maravilhosa. Vai ficar gravada. Eu não sei se eu vou deixar aqui, acho que eu vou colocar no YouTube. Deixa eu só ver aqui um comentário anterior, gente. Que o mago pudesse ser o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele é um fato que conecta a semana passada com essa, né? Mas ele também encontra referências simbólicas na semana passada. No Pajem de Espadas, por exemplo. No não, né? Não devemos ser imprudentes no uso de armas, na administração da palavra. Será que esse não no mago pode significar uma não possibilidade de criar uma saída? Um impedimento de continuar uma ideia, um ideal, um endurecimento do pensamento, uma estagnação, algo assim? E aí já é uma leitura que diz que a gente não leva essas eleições, né? Eu não sei, cara. Não sei. Eu realmente, o mago foi o arcano que eu mais estudei, por isso que eu tô entregando agora o vídeo, por isso que eu precisei fazer live, porque eu fiquei muito nervosa na interpretação desse jogo, que eu errei no primeiro turno, acertei, mas errei, né? A Lula ganhou no primeiro turno,
mas ganhou, mas não levou. E aí o que eu observo agora é isso. No primeiro turno a gente tinha um monte de imagens de coroação. Eu arriscaria dizer que o Lula ganhou ali. E na verdade as imagens de coroação eram muito específicas, né? Rei de ouros no sim, arcano do imperador, rainha de paus, que hoje eu tenho dúvidas de se era a Simone Tebet ou a Janja, a figura do 6 de ouros, que é a generosidade de um rei, enfim. E aí, ali, inclusive o rei de ouros, eu entendi perfeitamente como sendo, naquela semana, a reunião do Lula com o empresariado, né? E Armínio Fraga declarando voto em Lula. Peraí. O Brasil é inacreditável, né, maluco? Então, Rei de Ouros ali ficou muito claro pra mim. Então, é claro que num jogo cheio de imagens de coroação, eu apostei na vitória do Lula. E aí eu acho que agora o jogo é super humilde, e ele traz muitos arcanos menores porque é povo, ele tá falando de povo, ele tá falando de cada um. Não é sobre o Lula agora, é sobre a gente, na verdade, entendeu? Sobre a gente extirpar um determinado mal. É por isso que quando você me pergunta se esse não pode, o mago no não pode significar uma não possibilidade de criar uma saída, impedimento de continuar uma ideia, um ideal, apesar de ser uma interpretação muito, muito, muito interessante, eu tô convencida de que o Lula ganha. Eu tô com medo, né? Mas eu tô convencida de que ele ganha. O que não significa que a coisa vai acabar aqui. Acho que a gente vai ter cenas bem mais cafonas do que o que rolou no Capitólio, né? Aquilo ali foi só lançamos a moda, o grito da moda. Agora vocês reproduzam aí com toda a brasilidade de vocês. Roberto Jefferson já foi um exemplo aí. E, enfim. É por isso que eu acho que o mago no não, na verdade, pode significar o lance das fake news e a dificuldade da gente realmente, né, tá bloqueada essa possibilidade de criar sua própria saída, criar a sua vida. Mas eu acho que o Lula ganha e acho que o sim e o porquê são determinantes pra gente entender, né? Apostar nessa interpretação de que ele ganha. Apesar de que essa não foi a pergunta do tarô, que eu fiz pro tarô. Então, no porquê, vamos lá. O que o sim e o porquê tem um destaque tão grande assim, né? Saltam os olhos da cartomante que tá vendo esse jogo. No porquê a gente tem a temperança. A temperança é um anjo que trabalha eternamente pelo equilíbrio. Ela zela pelo autocontrole. Ela resfria os ânimos que estão muito exaltados, muito aquecidos. E ela também nos dá uma cura quando a gente está muito enfraquecido, estagnado, sem ação. Ela é a cura divina operando. Ela neutraliza todas as paixões, os arroubos. Depois que a gente passa por um processo de profunda transformação, como o louco passa no tarô, quando ele sai do arcano da morte, quando ele vive o arcano da morte. Quando a gente chega ao arcano da morte no tarô, o arcano 13, a gente tem uma troca de pele profunda. Algo deixa de existir. Precisamos nos adaptar a essa nova realidade.
E aí, a temperança é o pós-morte. É a medicina que regenera quem fica, que regenera o espírito que vai, que permite que a vida continue existindo, que a gente saia do luto. Que a gente se restaure tanto, que ela vai desaguar na carta seguinte, que é uma carta dentro da jornada do tarô, de profundo poder material, que eu não vou mencionar aqui qual é, porque nós estamos falando do anjo. O anjo da temperança é o porquê, é a grande razão desse jogo acontecer. E ele é uma carta que me deixa muito otimista aqui, porque ele vai completar a mensagem da espada do 7 agindo. A gente está indo lá cumprir a nossa missão, se protegendo, não entrando em brigas inúteis, se protegendo emocional, espiritual, fisicamente. Por favor, muito cuidado. O 7 de espadas não vacila. Há uma preocupação com a vida dele aqui. Ele tem que cumprir essa missão. Ele tem que realizar um corte, resolver coisas. E aí, independentemente das eleições, o 7 de espadas também vai dizer para você, na sua vida cotidiana, você precisa cortar coisas, vamos lá ver o que você tem que resolver, tem missão a cumprir, tem que cumprir. Existe algo a respeito dessa herança familiar que você precisa superar, deixar para trás, entender que você tem que romper com isso, ser a evolução disso, no contexto do que o naipe de espadas significa dentro do tarô mitológico, né? Então, no 7 de espadas, a gente é esperto, é safo, porque tem que cumprir uma missão, realizar um corte. E aí, no porquê, vem a temperança. A temperança é uma cura depois do corte. Ela é o arcano que, entre os arcanos maiores, vem depois do arcano da morte. Ela é o pós-morte. A alquimia, a transformação, a regeneração. E ela também é o equilíbrio e a paz, a profunda paz, que é dada a todos aqueles que precisam. A temperança é uma figura divina. Enquanto no porquê a gente tem um mago que comunica o humano e o divino, mas é muito humano. No topo do jogo, a gente tem duas cartas que são o 4 de ouros, que é a imagem de um perdedor, tá? Ele tá começando a fazer contato, esse cara aqui que tá agarrado nessas moedas, tá começando a fazer contato com o seu perdedor interior. E ele tá atrás de um menino inocente, um menino ingênuo. Ele vai matar esse garoto. Você não vê a morte acontecendo dentro do tarô mitológico. Você só vê antes dele matar e depois o que acontece com ele. No 7, aliás, desculpa, no 4 de ouros, no 4 de ouros a gente tem o herói do naipe de ouros, que é o herói Dédalo. Que é um herói com um grande poder de transformar a matéria, grande poder de realização material. Ele é um inventor, ele é um construtor, um arquiteto. Ele cria soluções em marcenaria. O mago dessa semana é o Janones. Caraca, que tá acontecendo, bebê? Maluco. Brasil! O meme da André Surak. Tem o eclipse. Deixa eu falar uma coisa importante ainda sobre o eclipse. O eclipse é muito 7 de espadas.
E na real, a lua em Escorpião é muito 7 de espadas. Matar a mãe, né? É a queda da lua. Mas vamos voltar para a temperança, né? Que a temperança conecta, a temperança limpa, esse corte realizado, a temperança medica, é uma cura, tem que ser limpa, alguma coisa tem que ser limpa, algum veneno tem que ser extinto, algum mal tem que ser extirpado. A temperança traz toda a regeneração, o pós-operatório, tá? Aí no topo do jogo a gente tem, como eu estava falando, a imagem de um perdedor. E a gente tem, vou dar logo o spoiler, a imagem de vencedores. Quem é o perdedor? Esse herói aqui, que é o Dédalo, nosso herói de ouros, é um cara que tem muito poder de realização material. Ele começa a se tornar um arquiteto conhecido em Atenas. Ele começa a se destacar, todo mundo começa a querer comprar. O cara é a toque-estoque de Atenas. A lojinha dele começa a bombar. E aí, o sucesso lhe sobe a cabeça e ele começa a dar aulas, né? Ele tem discípulos. E a irmã dele manda para ele o seu filho. Irmão, será que você pode ensinar o meu sobrinho? Ele já tem um dom e tal. E o Dédalo aceita dar aula para o sobrinho. Só que ele começa a perceber que o garoto realmente é muito bom. Ele começa a ficar tomado de inveja do garoto. Achar que o garoto, um aprendiz dele, ia tomar o lugar dele. E aí ele se desconectou do sucesso que ele estava fazendo, da prosperidade que ele estava fazendo. Ele se desconectou do seu ouro. Começou a desejar o ouro do outro. Ou melhor, desejar que o ouro do outro não existisse. Ele deu lugar ao lado mais escasso dele. O pior no ser humano que ele é. Ele deixou que viesse a inveja. Ele deixou que viesse o seu lado mais mesquinho. Ele desrespeitou a vida. Ele acabou matando o garoto. No 4 de ouros, a gente é sinalizado de que o nosso perdedor interior, o nosso lado que bota tudo a perder, porque ele vai matar o sobrinho, e o que acontece? Ele paga por isso, ainda tem que sair da cidade para não ser linchado, passa um tempo em situação de rua. Mas aqui, o criminoso, o perdedor, ele se precipita. Ele mostra, dá o ar da graça. O pior do ser humano está em evidência quando essa carta sai. E ela sai no topo do jogo. Se isso for o outro lado, né, que eu espero que seja, espero que a gente ganhe, faz ainda mais sentido o 7 de espadas no 5, que a gente tem que se proteger, porque o pior dos caras vai ficar em evidência. Vai dar muita merda. Então protejam-se. Vamos adotar a solução da temperança. Vamos acalmar os ânimos. É paz, é harmonia que tem que ser cultivada. É festa da democracia. Sempre zoei tanto essa frase, né? Mas esse ano tá com muita cara de festa da democracia mesmo. E aí, esse perdedor, com veneno escorrendo entre os dentes, ele sai no topo do jogo. Mas graças aos deuses ele não sai sozinho. Ele sai do lado
do 8 de paus. E o 8 de paus é uma puta imagem de vitória. Esse barco aqui, ele está sendo abençoado por esses golfinhos aqui, que são animais do próprio Deus Poseidon. É como se o Deus Poseidon mandasse um sinal. Parabéns, vocês venceram. Os heróis que estão dentro desse navio, eles entraram nesse navio na semana passada. Ou se deram conta de que estão no mesmo barco na semana passada. No topo da semana passada, né, a última carta lá do jogo, era o 4 de paus. O momento em que Jasão e os argonautas estão prestes a embarcar nesse navio. Eles vão para um outro lugar, uma ilha, buscar uma relíquia. E essa relíquia dá muito poder a quem a possui. Então são heróis com diferentes interesses, jovenzinhos que estão querendo botar o pé no mundo, encontrar uma razão para as suas vidas. Se juntam, constroem um barco, se juntam. É um barco a remo. Vão para essa ilha. Vivem uma série de conflitos, uma série de aventuras e conseguem voltar com essa relíquia que eles foram buscar. Depois deles voltarem depois deles saírem da ilha com essa relíquia, eles estão aqui, ó, vitoriosos no 8 de paus. Eles estão a pleno vapor no oceano, depois de vencerem uma série de batalhas, sentindo que agora eles podem tudo. É a festa da democracia. É isso, galera. Calma que tem mais uma carta. O 8 de paus e o 4 de ouros, falando no topo do jogo, são cartas que estão opondo, né, a figura de um perdedor, muito frustrado e capaz de tudo, sem limites, e de um grupo, opondo essa imagem à imagem de um grupo de heróis vitoriosos, realmente vitoriosos. Venceram várias batalhas. Estão com um troféu. Os caras que estão com o troféu, ninguém tira mais o troféu da mão deles, estão no 8 de paus. Olha que topo de jogo difícil, perigoso. Eu tenho receio de que isso se manifeste na forma de desse veneno do 4 de ouros escorrer, por exemplo, em uma comemoração, alguma coisa assim, entendeu? Enfim, muito cuidado. Mas eu acho que a gente ganha por causa da temperança do 7 de espadas, da temperança e do 8 de paus. Acho que a gente ganha. O 3 de ouros é uma carta que eu tirei depois de todas. Eu já tinha virado essas todas. E eu tirei uma, meio que fiquei na dúvida se a gente ganha ou não, né? Que é a pergunta. Não é a pergunta, mas é a pergunta que está nos consumindo agora. O 3 de ouros é uma carta que vem antes do 4. Ela é um momento, assim, se o Dédalo aí eu teria que falar da jornada de ouros com vocês. Deixa eu pensar um pouco. Vamos lá. No 3 de ouros, só para vocês entenderem o que é a carta. Dédalo está, antes de ser tomado lá pela inveja do sobrinho, a prosperidade dele está começando a fluir. Ele está ganhando dinheiro. Ele está recebendo pelos seus esforços. Está recebendo pelo seu trabalho. Ele está conectado com o seu valor. No 4 de ouros, ele se perde do seu valor. O 3 de ouros também é a realização de um pagamento.
Ele pode significar, obviamente, compras de votos, situações bem bizarras assim nesse sentido, porque o 4 de ouros também sai. Eu lembro que eu tirei essa carta sem realizar uma pergunta específica, pensando no lance da vitória, se é isso, se é disso que o jogo tá falando, pensando no receio do que significa o mago. Então, 3 de ouros poderia significar que eles tentam comprar, né? Mas não conseguem fazer mágica. E nas nossas individualidades é importante que a gente saia da atitude 4, que a gente vá para a atitude 3 de ouros. No 3 de ouros, o fluxo de prosperidade, de abundância, de coisas boas, né, que acrescentam a nossa vida e dos nossos ganhos, o fluxo dos nossos ganhos, ele tá rolando, não tem obstruções. No 4 de ouros, a gente faz contato com o nosso pior. A gente não quer entregar, a gente não quer doar, não tem generosidade. Dédalo não consegue ver o seu sobrinho como um igual, não consegue compartilhar o que ele tem, o que ele sabe. Ele quer que só ele seja, uma carta muito egóica. Então há também um chamado aqui nas nossas individualidades a não sermos autocentrados. A gente não é esse perdedor aqui. Parece um jogo que destila, que separa. Eu cheguei a escrever lá na legenda do post da Hora da Cisma, né, onde eu coloco as cartas da semana, que eu acho que esse jogo parece, quando eu vi assim, eu achei que parecia uma cirurgia, como se a gente está realizando um corte, abrindo espaço para uma regeneração acontecer. Esse corte está relacionado a toda essa mentira, esse ilusionismo, né, essa manipulação. A gente vai ter em lados completamente diferentes aí, né, um pós-eleições, com esses lados 4 de ouros, o perdedor, e 8 de paus, os vencedores, com esse lado realmente bem marcado, com esse racha, essa polarização, pode ser isso, muito fortalecida, muito fortalecida. E aí é pra gente focar no 3 de ouros, é pra gente não embarcar na onda do 4 de paus. Existem pessoas que vão viver isso como 3 de ouros, pessoas que vão se conectar aos ganhos. Num sentido negativo, essa carta poderia falar sobre compras de votos, sobre corrupção, sobre a tentativa de comprar o processo, frustrada porque o mago sai no não. Mas eu acho que também é a gente não se conectar com esse 4 de ouros. É como se não embarcar na onda do 4 de ouros, do ódio, agora, não escutar o chamado dessa galera do ódio, ou seja, não nos conectar com o nosso pior nesse momento. Entender que a gente tem que permanecer no 3 ali, onde a prosperidade, onde as trocas estão fluindo, tá? O 4 de ouros pode também nos trazer a dificuldade de pagar coisas, enquanto o 3 de ouros diz que é pra gente apostar na nossa capacidade de fazer dinheiro, nos conectar ao nosso valor. Enfim, o 4 de ouros ele tá derramando muito veneno. A gente precisa não se deixar contaminar por esse veneno. A gente está cortando ele. A gente está limpando ele. Entenderam? Eu acho que esse é o jogo da semana. Eu aposto numa vitória. Tô com medo? Tô com medo. Tô com medo. Qual seria o jogo para uma possível derrota? Não quero entregar, não quero pensar. Quero me conectar ao poder da palavra e manifestar, que ele se manifeste do jeito que eu estou dizendo, que ele se manifesta, né? Que seja a nossa vitória, que nós sejamos
o 8 de paus aqui, realizando um corte, né? Um corte que atravessa gerações, realizando uma limpa mesmo nesse ódio, abrindo espaço para cura, triunfando sobre a mentira, o ilusionismo. Eu espero que seja isso, certo? Ótima semana pra gente. Eu vou deixar disponível, não sei se eu deixo disponível aqui, se eu deixo disponível no YouTube, não sei. Começou há 65 minutos e acabou de acabar, mas vai ficar só, vou deixar salvo aqui, tá? Um beijo.